Apocalipse capítulo 2, versículos 11, nós vamos ler do 8 ao 11. Capítulo 2 de Apocalipse, lá no final da Bíblia, versículo 8 ao 11. Isso. Ministério de louvor, bebe água, vai ao banheiro e volta, tá bom? Vamos lá. Quem encontrou, diga amém. Então vamos no versículo 8, com toda reverência à santa palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Versículo 9. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Versículo 11, último. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Aqui é Deus pessoalmente se dirigindo à igreja, ao anjo da igreja. E aqui ele adverte, ele reconhece o atributo da igreja de Esmirna. Porque eles eram pobres, não eram uma igreja rica, como muitas igrejas são milionárias, porém, eles estavam agradando a Deus na postura, nas atitudes, no comportamento, na firmeza. E Deus falou, olha, mesmo assim vocês vão passar por sofrimentos. Mesmo sendo bons, coisas vão acontecer, sofrimentos vão acontecer, mas aí Deus, como sempre, eu vejo um Deus que sempre nos motiva quando Ele diz, olha só, mas há, no versículo 6, mas há uma coisa a seu favor, perdão, no versículo 9, conheço as suas aflições. O Senhor, Ele sabe a nossa luta. Ele sabe o que você passa, o que eu, como líder, a igreja passa. Ele sabe. Olha aqui ele mostrando que ele sabe. Eu conheço as suas aflições e sua pobreza. Eu estava falando com meu filho, né? Ontem nós viemos aqui, alguns irmãos nos ajudaram na primeira etapa, mas aí nós esquecemos uma pecinha, voltamos, eu e ele, na madrugada, para colocar aqui a peça que faltava. Os irmãos nos ajudaram bastante, mas faltou um detalhezinho, nós viemos fechar aqui o detalhe para botar a TV nova aqui. E aí eu estava falando para ele, né, a gente saiu ali eu falei, filho, é interessante isso. Tantos detalhezinhos que a gente precisa fazer para melhorar. Aqui mesmo no hall, aqui atrás, a pintura que nós fizemos na época já soltou, tá feio o chão, o irmão pintou tudo de branquinho, aí sobressaiu, agora tá feio, mas aí a tinta é um valor, para botar piso é outro valor, aí para fazer ali fora bonitinho, pintar ali fora é outro valor ali no chão, para fazer a cantina é outro valor. Eu estava explicando para ele isso, né? Quando você tem um dinheiro, né? Você vai ali e faz tudo de uma vez. Já faz tudo. Você está com dinheiro, está com 30, 40 mil na conta, então você pode fazer 30, 40 mil na conta. Você fazer um piso ali é pouco. Quando você não tem, você ainda está na pobreza santa, mas é uma pobreza santa ali, ainda está na dificuldade, né? Tudo é muito... A gente consegue um dinheirinho, vai lá e faz. Ai, meu Deus, fizemos aqui e tal. Então, Deus fala dessa igreja também. Ele fala, na pobreza, olha aqui, conheço suas aflições e a sua pobreza. Ele está falando de uma igreja, da sua pobreza. Mas você é rico. E sabe o que é riqueza? É a palavra de Deus. Trazei os dízimos à casa do tesouro. Sabe qual é o tesouro? A palavra. A coisa mais preciosa que a igreja tem é a palavra. Por isso que o diabo está tirando a palavra das igrejas.
Então, mas nós temos aqui, apesar de toda a nossa humildade, no sentido de pobreza ainda de não conseguir fazer algumas coisas, mas nós temos a riqueza, que é a palavra. Para mim, eu falo para vocês diante de Deus, no altar do Senhor, como pastor, como líder espiritual, me dói não ter uma estrutura. Perder até membros por não ter estrutura. Para as crianças. Porém, ao mesmo tempo, eu me sinto feliz por não abrir mão do que é mais precioso que é a palavra. E o diabo, ele tentou Jesus assim, ó, eu te dou os reinos, eu faço tudo por você, toda a riqueza que você precisar, eu tenho aqui. Porém, ele respondeu com Deus deu para o diabo o quê? A palavra. Então eu entendo, lendo a palavra de Deus e seguindo o exemplo de Cristo, que mais importante que ter uma igreja rica, abastada, que não é pecado ter, desde que esteja dentro da palavra de Deus, eu vejo que se tiver a palavra, também é uma riqueza. Quem entendeu, diga amém. Então, ele fala, conheço as blasfêmias do que se dizem judeus, mas não são, sendo antissinagoga de Satanás. Tem pessoas que parecem que são cristãs, mas às vezes a pessoa te atrapalha, te aborrece, te magoa, te entristece. Isso acontece. Ele está dizendo que ele também vê essas coisas. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Por quê? Ele está falando para a igreja que ele está dizendo em amor, mas está dizendo que essa igreja vai sofrer. Que essa igreja também entenda-se como nós. Nós vamos sofrer, vamos passar por tribulações. E aí ele vai discorrendo. Porém, eu quero separar para a minha vida e para a tua vida o que Deus falou comigo a respeito disso. Muitos ficam frustrados quando, com os erros da igreja, o diabo trabalha muito em cima dos erros. O diabo é especialista em mostrar ali, ó. Olha lá aquele irmão. Imagine eu como pastor, irmãos, porque assim, se eu ou a pastora errarmos em alguma coisa, nós somos julgados e condenados, tá? Geralmente se julga e se condena logo. Não é o pastor não gosta, a pastora não gosto, e essa igreja também não gosto, eu vou, né? Enfim. E nós, pastores, quando a ovelha erra, a gente tem que continuar amando, tem que continuar acreditando, tem que continuar dando oportunidade. Não é porque uma me feriu que eu não vou dar oportunidade para outra. Quem está entendendo, diga amém. Então, vocês têm que ter esse sentimento, porque senão o diabo não vai deixar você levar sua coroa até o fim, não. Quando fala de coroa, está falando de salvação. Não permita que os problemas da igreja, as situações das pessoas, dos irmãos da igreja, te afastem do propósito de guardar a sua coroa. E aí, Cristo conhece as nossas falhas, mas mesmo assim permanece fiel. Todas as manhãs ele renova a misericórdia sobre a nossa vida. Mesmo sabendo que a gente errou com ele. Ele não abandona. Nós não. Nós abandonamos. Basta um erro e aí já não. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que a igreja, olha só, existe uma diferença entre quem critica de fora e quem se envolve para restaurar. Às vezes, aprendam isso que eu e a pastora temos aprendido. Gente, se a gente for olhar para a vida de vocês, para os defeitos de vocês, que nós também temos, tá? Temos a nossa vida. Todo mundo é enjoado. Todo mundo é cri-cri. Todo mundo é metódico em alguma coisa. Se eu for passar um dia com vocês, eu não vou passar mal, irmão. Sua rotina de vida vai me afligir. Se vocês forem passar comigo, vocês vão ficar doidos. Quem aqui dorme 9 horas da noite? Levanta a mão. 9, 10, 22 horas. 22, 23. Tem gente aí que dorme 6. Tem gente... Irmãos, se tu passar um dia na minha casa, eu durmo 2. Às vezes 3. Vai falar, meu Deus do céu, meu Deus. Vai aguentar ficar lá, irmão. Não sai de casa, só sai para fazer as coisas, não sai, fica ali, que vida bacana, meu Deus. Não, eu estou doido, eu quero sair, eu quero ver alguma coisa. Você vai passar mal. Se eu for para a tua casa, e tu vai para lá e vem para cá e vem para lá, eu vou ficar doidinho. Mas eu aprendi a amar você, independente do seu estilo de vida, o que você faz ou deixa de fazer. E às vezes a gente fica triste, chateado, magoado, mas a gente renova isso. Renova e vamos para todo mundo junto. Vamos juntos. Quem está entendendo, diga amém.
Então eu quero liberar algumas chaves para você. A primeira é: Jesus conhece os erros da igreja, mas mesmo assim ainda ama. Cristo não esconde os erros da igreja, ele chama ao arrependimento, mas continua amando e investindo na igreja. A igreja erra, imagine Deus olhando para a igreja. Nós, a nossa igreja, a igreja aqui da esquina, a outra ali, a outra ali. Eu imagino Deus olhando o erro da igreja. As igrejas tudo aloprando, botando cada loucura nas igrejas. Nós temos visto aqui na quarta-feira, no culto de estudo, temos visto algumas loucuras aí que a gente está vendo em vídeo, do povo fazendo. Tem um negócio lá que o cara, ele está no altar e o pastor está aqui, né? Aí aquele movimento e aquele negócio todo, aí o pessoal traz um cara, o pastor faz assim, ó. Aí o cara cai, mas o cara cai, faz assim, ó, ele se joga no chão assim. Aí o cara levanta ele de novo, o cara vai de novo, o pastor joga de novo um poder no cara, o cara cai de novo, o cara cai 300 vezes, mas cai agressivamente. E o povo ao redor tudo rindo. Culto nenhum. Eu fico imaginando Deus olhando para isso. Mas quando chega no outro dia, o Senhor renova a misericórdia sobre aquela igreja. Por isso que ele não destruiu as igrejas ainda, algumas. Porque ele tem a esperança. Então, em nome de Jesus, eis, não destrói relacionamentos, não destrói pontes, não quebra ponte. Não quebre o copo que você bebeu água. Olhe para a igreja como um lugar onde tem um ajuntamento de pessoas que precisam de ajuda. Até eu preciso de ajuda. E saiba que em algum momento eu vou errar com você. Espero não pecar, é diferente. Mas errar, eu posso errar. E aí você fala assim, não, mas eu vou continuar, eu vou permanecer. E aí, se você vê falha na igreja, ore por ela e permaneça para fazer alguma coisa para melhorar aquilo. Ali fora está sujo. Ao invés de você falar para 3 irmãos que está sujo, você marca um dia, vem ali e limpa. Amém? Porque senão o diabo pode entrar no teu coração e começar a te mostrar toda a sujeira que tem. E aí você fala, não, essa igreja é muito suja. Quando, na verdade, quando você entrou, essa sujeira não fez nenhuma diferença na transformação que Deus fez na tua vida. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então, o Senhor, eu digo isso, estou falando para vocês, mas o Senhor falou isso para mim. Não se aborreça com a minha igreja, porque maior motivo para se aborrecer sou eu que eu tenho. E todas as manhãs eu renovo sobre a minha igreja. Então Deus me chamou a isso e eu estou compartilhando para que a gente esteja na mesma sintonia. E aí, então o primeiro é, Jesus conhece os nossos erros, os erros da igreja, os nossos erros, e Ele continua nos amando. A segunda coisa é, há diferença entre a crítica vazia e o amor que corrige. Aprenda isso. Ah, o pastor está criticando na pregação, o pastor está fazendo isso. Não, há uma diferença entre a crítica vazia e a crítica ou a repreensão que corrige em amor. Olha o que diz aqui em Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Olha isso. Às vezes Deus me bate, irmãos. E bate bonito. Papai tem autoridade para bater. E Deus bate às vezes com fio, irmão. E ainda joga água com sal para sarar, porque sara. Bota o versículo de novo, eu quero que você leia aqui. Hebreus 12:6. Humanamente não faz sentido. O Senhor disciplina, o corrige a quem ama. Ué, mas se ele ama, ele devia passar a mão. Não, se ama, vai corrigir. E castiga é a expressão da tradução, né? Eu vou ler nessa tradução aqui. E açoitar a qualquer aquele que recebe por filho. Vai ser filho. Por exemplo, eu não posso bater no irmão Vicente, no Vicentinho. Mas se ele fosse meu filho, eu poderia bater? É isso? Então, às vezes, Deus está nos batendo, nos açoitando, permitindo situações para o nosso bem. Eu não posso parar e pensar assim, nossa, é pesado a igreja, é pesado o ministério, eu estou apanhando muito, meu Deus, eu quero parar. Aí Deus vai lá e fala assim, ei, não, renove como eu renovo, ame como eu amo, e apanhe porque eu que bato também. E agora, para você aguentar isso?
Como diz aí fora, dorme com esse barulho. Entendeu? Então, o pai que busca o filho na Cracolândia age por amor, não por julgamento. O pai vai lá, sai daqui, e fica nervoso. Eu já vi, o rapaz foi preso, a mãe foi lá e deu uns tapas na cara do menino, na frente do policial mesmo. Eu falei para você, pá, pá, pá. Aquela pancada foi para matar o menino? Não. É a mãe sofrendo, falou, meu filho, acorda para a vida. Deus corrige a igreja por amor, não por desprezo. Precisa ter a ira santa que busca restaurar, não a crítica vazia que destrói. Meu irmão, minha irmã, nunca deixa entrar no teu coração a crítica vazia. Eu aprendi uma coisa há 30 anos na minha vida atrás. Quando eu vejo alguma coisa que não está bem, não está bom, eu quero fazer alguma coisa para melhorar aquilo. Por quê? Não faz sentido eu apenas apontar o defeito, apontar o erro e sair de cena. Eu preciso tentar ajudar a fazer a minha parte, a não ser que a pessoa não deixe eu fazer. Mas se eu puder, eu vou fazer. Todas as vezes que eu vejo alguém, eu falo aqui para as pessoas aqui da igreja, vou falar de novo, quero abrir um negócio, quero fazer um empreendimento, que não sei o quê. Quando eu vejo, a pessoa já foi. A pessoa já escolheu o ponto, a pessoa já está lá, a pessoa já está fazendo, a pessoa já está fazendo do jeito dela, a pessoa já está se adiantando. E aí, quando a pessoa vem falar comigo, a coisa já está meio errada. E, às vezes, o resultado vem negativo. Mas, quando eu olho para isso, eu ainda quero ajudar, eu quero refazer, eu quero modelar, eu quero remodelar o negócio, eu quero ajudar. Por quê? Não adianta eu agora falar, tá vendo? Eu vou ver o erro da pessoa, falar, nossa, se tivesse perguntado. Uma vez, uma ovelha, há muitos anos, essa ovelha não está mais conosco, quando ela me falou, ela já tinha alugado uma loja. Ela se empolgou, aquela coisa, eu vou fazer uma loja assim, 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 para vender roupas e tal. E quando ela falou comigo, foi só para já orar lá o local. Eu falei, tudo bem. Quando eu fui lá, irmãos, a loja era numa rua, no final do bairro, dentro de um bairro, tem que ser uma coisa muito bem elaborada, porque é dentro de um bairro. Na última rua do bairro, e a rua, gente, era aquela rua bem pobrezinha mesmo, aquela rua que era mato, na frente da loja era um matagal com uns negócios velhos lá, um ambiente muito desfavorável e contrário para a proposta das roupas que ela queria vender. As roupas tinham um nível. E aí eu não falei nada. Então, tudo que eu pude fazer para ajudar, né, tentei, dei orientação, conseguiram fazer muita coisa, mas depois de um tempo, a loja, infelizmente, fechou. Então, aí quando eu vejo essas coisas, me dói muito. Então, hoje, toda vez que alguém me apresenta uma ideia, um projeto, alguma coisa, eu paro uma opção de coisa, eu me enrolo às vezes todo, mas eu quero ajudar aquela pessoa. Eu quero fazer, eu tenho feito, eu fiz aí 3 projetos aí dos últimos 20 dias para ajudar pessoas que estavam caminhando da forma errada nos negócios. Então, o que eu coloquei como princípio? Eu não adianta eu ficar criticando, eu tenho que fazer alguma coisa. E se eu posso fazer, se eu tenho conhecimento, eu vou fazer. Eu estudo para fazer. Eu estou estudando, estou quase finalizando para me tornar um engenheiro de prompt, ou seja, para inteligência artificial, para conseguir ajudar as pessoas, não é nem muito para mim, é mais para ajudar as pessoas de maneira mais rápida e fácil, para a pessoa melhorar. Então, não adianta eu ficar numa posição como consultor de negócios criticando, isso aqui está ruim, isso aqui não sei o quê, isso aqui não vai dar certo. Não, eu vou tentar a minha parte, aí depende da pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Mas na igreja as pessoas não fazem assim. A ovelha não tem esse pensamento, e a ovelha tem que ter um pensamento como esse. Não, eu não vou abandonar o barco, eu não vou pular. Até porque, irmãos, escute isso. Quando você chegou neste lugar, a estrutura era muito menor. A irmã Cristiane está aqui como testemunha. A irmã Cristiane foi a precursora. Ela é novinha ainda, tá? O que eu vou falar não interfere na idade da irmã. Mas não existia ministério de recepção. Não existia. Aí ela, com o grupo, viu que não tinha, montou, junto com o grupo, o Ministério de Integração. Uniforme azul clarinho, né? Junto com o grupo, a irmã fez parte do Ministério de Integração da igreja, que foi ali que surgiu. Ela viu que não tinha, gente, não tinha nada, literalmente, e ela viu que não tinha, juntou com um grupo lá de irmãos, né? E montou um grupo, fizeram uniforme, se viraram lá no bom sentido, fizeram o que tinha que fazer, e ali nós tivemos, aí surgiu uma recepção, que era o Ministério de Integração. Viu uma questão, já resolveu. A irmã Liliane,
viu que os irmãos passavam mal e não tinha um local para atender. O que ela faz? Inicia o Ministério Viva Saúde, que nem existia. Pegou os irmãos da igreja da área de saúde, montou ali o ministério, aí veio uma pessoa, abençoou, porque quando você se move, as coisas acontecem, abençoou com a cadeirinha aquela cadeirinha de descanso, né? Porque a pessoa passava mal, irmão, já estava mal, sentava na cadeira de plástico, ficava mais mal ainda, toda torta. Aí a irmã abençoou com a cadeira do papai, aquela que você deita, se ela te abraça. Um dia a gente vai ter aquela que faz massagem. Tu senta, ela faz massagem. Vai passar, vai melhorar na hora. E aí agora, a irmã agora com o grupo está fazendo lá um West Door, irmão, lá atrás. Vocês já viram a sala do West Door que tem lá atrás? Limpinho, bonitinho, tudo certinho, tudo bonitinho. É isso, ao invés de falar, na nossa igreja não tem isso. A nossa igreja não tem aquilo. Tá vendo, irmão? Tá vendo? Tem não. Eu vi que não tem. Tem irmã, você sabia que tem irmã que bota, eu chamo de cheira-cheira, no banheiro, spray. É bom ar. Bota cheira-cheira lá. Se preocupa com isso, para ficar cheirosinho. Eu falo para o irmão José, tem que ter lá um cheira-cheira lá, um negocinho desse aí, um spray desse aí lá dentro. Aí tem irmã que vai lá e bota, se preocupa. O outro vai, comprou aí os tapetes abençoados, irmão, tapete grande, bom, botou aí. É isso, isso é ser igreja. Amém? Ser igreja não é só sentar para receber, é dar também. E dar, quando eu digo dar, o tapete foi R$10, irmão. É muito? Não, mas foram vários, né? Claro. Mas a pessoa teve o carinho de. Então não é sobre valor, é sobre você olhar e falar, Senhor, e isso é permanecer firme. Porque se você não tem esse sentimento, o que acontece? O diabo vai te mostrar. Ele vai ficar te mostrando os erros. Se você parar para ver os erros em mim, os erros na pastora, irmão, você sai da igreja amanhã. Por quê? Você idealiza um tipo de pastor e um tipo de pastora que você quer. A irmã Vanusa falou aqui. Ela tinha, em nome de Jesus, no passado, porque eu também tinha, dificuldade de... Tem pessoas que é do toque, né? De ficar ali se abraçando. Eu tinha uma maior dificuldade em abraçar. Quem não recebeu abraço quando criança tem dificuldade de abraçar quando adulto. Tem gente que não, meu irmão, abraça. Tinha uma irmã Sandra, ela abraçava você assim, ela falava, encontro dos corações. A irmã colava o coração. Bênção. Irmão, eu tenho dificuldade de abraçar, irmão. Eu vou de lado assim, igual um povo. E quando alguém me abraça, irmão, eu fico assim, ó. Sem jeito. Mas hoje não. Aí eu orei a Deus, falei, Senhor, eu preciso aprender. E por isso que hoje, de vez em quando, eu vou, abraço, sou esse pastor que você conhece, eu tive que aprender, ao invés de eu ficar, seu irmão fica abraçando, não, parece um grude, não sei o quê. Não, eu falei, Senhor, isso é ser igreja. Tanto é que a irmã falou aqui. Eu não tinha facilidade de abraçar, mas aí Deus me trouxe para um lugar que o povo gosta de abraçar. Será que Deus não quer que ela aprenda a? Então, precisamos ter, permaneça em amor, corrigindo em graça. Corrija processos. Eu amo quando alguém me chama, pastor, isso assim, assim, assim. Pastor, aí se eu puder defender, eu me defendo, né, irmão? Mas tem hora que não dá para defender. Sim, senhora, ovelha. Pastor batendo cabeça para a ovelha. Vocês estão entendendo? Porque eu entendo que se aquela pessoa veio falar comigo, é sinal de que ela quer permanecer, ela quer fazer parte, ela quer que aquilo seja corrigido. Então, em nome de Jesus, nós somos um corpo nesse sentido. Tanto é que toda vez que eu posso, eu falo para a pessoa, se precisar de alguma coisa, o que eu puder ajudar, eu estou aqui para ajudar. Então, você tem que ter esse sentimento. E aí eu vou para o final. Terceiro, permanecer é um ato de maturidade espiritual. João 6, capítulo 6, versículos 67 e 68. Então perguntou Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Quando Jesus falou isso, eu já preguei aqui sobre isso. E isso tem que ser uma consciência da igreja, das ovelhas. Jesus também enfrentou problemas com críticas, chamavam Jesus de beberrão, que andava com prostitutas, que curava no sábado, que sentava com pecadores, só que ele não sentava para... Ele sentava para trazer transformação para o pecador. Então,
ele foi acusado e várias pessoas saíram de perto de Jesus. A Bíblia diz nesse texto adiante, quando eu preguei sobre isso, que as pessoas também ficavam chateadas com o que Jesus falava. Jesus falou: "Eu sou o pão da vida". As pessoas não gostaram, acharam pretensão dele falar isso. Eles não pararam para analisar quem é que estava falando. E aí as pessoas deixaram de andar com Jesus porque não concordavam. Quem é este? Quem é este? Quer ser maior do que o nosso pai Abraão. Vocês estão entendendo isso? Jesus fazendo milagres, fazendo opção de coisa, as pessoas ainda criticavam ele. A família dele criticava ele, não o pai e a mãe, mas os irmãos. Então, às vezes, você vai passar por situações na sua vida que pessoas não vão reconhecer quem você é e vão te criticar, e vão falar coisas e vão te entristecer. Mas o que você fala? E outra coisa, aprenda isso, que Deus me ensinou exatamente nessa mensagem. A pessoa ela vai falar coisas de você. Ei, olha o que Deus me ensinou. O que você fala, Deus falou para mim, eu estou falando para você pegar para você. O que você fala sobre você é seu. Você está falando do que lhe compete. O que aquela pessoa fala de você não é seu, é ela que está falando. Quem está entendendo, diga amém. O que ela está falando é responsabilidade dela, é uma cabeça dela. Eu sou responsável pelo que eu digo que eu sou e pelo que eu vivo. Aquela pessoa falou de você na família, aquela pessoa falou de você no trabalho, aquela pessoa te criticou, é uma questão dela, é a vida dela, é a cabeça dela, é o mundo dela, é a visão e a ótica dela, não a minha. Eu sou responsável, tanto é que é muito comum, é muito fácil você entender na prática o que eu estou falando para vocês. A pessoa fala, a irmã Vanessa é metida. A pessoa está falando, não é a irmã Vanessa falando. É uma coisa, a irmã Vanessa fala assim, eu sou metida, eu não gosto de falar com ninguém. Ela está falando, então, a responsabilidade é dela, ela está falando do que lhe é próprio. Amém? Agora eu falo, a irmã Vanessa é metida, ela pensa que é alguma coisa, só porque se formou mestranda. Ela é mestre. Ei, eu estou falando isso. É a minha ótica, é como eu vejo. Mas você vai e olha para a irmã Vanessa. A atitude dela, o comportamento dela, não condiz com o que eu estou falando para você. Quem está entendendo, diga amém. E aí, para você confirmar, ver a vida dessa pessoa que falou, está tudo dando errado, a pessoa está fazendo tudo errado. E aquela que é a metida está nos abençoando com a pregação, está nos abençoando com um abraço, com carinho, com zelo pela obra de Deus. Vocês estão conseguindo entender isso? Então, em nome de Jesus, fique firme. Se alguém te criticou, se alguém te magoou, se alguém falou algo para você de ruim, não é sobre você, é sobre essa pessoa. E é ótica. Quer descobrir isso? Mataram esse rapaz, Charles Kirk. Independente, irmãos, se ele era de direita, de esquerda, se ele defendia A, B, não importa. Mataram o pai de 2 crianças e o marido de uma mulher. Uma família foi destruída na frente da própria família. Está falando ali, sua esposa está ali com seus filhos, feliz, porque, né? E de repente a pessoa morre na frente, o sangue jorrando, porque foi no pescoço o tiro. Sabe o que está acontecendo? Pessoas estão tristes com isso. Pessoas estão festejando por isso. Dizendo que foi bem feito, que é isso mesmo, que tinha que morrer. O ser humano é assim. Pessoas vão te elogiar, um outro grupo vai te criticar. Para sua família, tem pessoas que acham que você é bênção. Tem uma boa parte que acha que você não vale nada. A igreja viva tem muita gente que acha que é bênção. Mas se for olhar para os defeitinhos, a pessoa vai achar que não é bênção. Tem muita gente que acha que o pastor Ney e a pastora Paula são bênçãos. Tem muita gente que acha que não é tão bênção assim. Sabe quem é que bota esse pensamento? O inimigo. Quando ele começa a falar, não é bem assim. Ah lá, tá vendo? O pastor não é tão amável. Ah lá como é que ele é. Brabo. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Fiquem firmes. E eu fecho dizendo, Deus prometeu uma recompensa
aos que perseveram até o fim. Porque além de tudo que eu falei, existe uma recompensa para quem vai até o fim. A coroa da vida é para quem permanece. Perseverar em meio às dificuldades fortalece a sua fé. É na luta que Deus está vendo, irmão. Quando o bicho pega na igreja, é que ele vê quem é fiel, ele vê quem é firme, ele vê quem ama os pastores, ele vê quem ama a obra de Deus. Eu acho lindo, irmão. O bicho está pegando do lado da pessoa, está todo mundo falando isso, falando aquilo da igreja, do pastor, da pastora, da Laurinha, do Paulo Gabriel, que fica na dele ali, ó. Biel não faz mal a ninguém, tá? Fica ali, tocando e ajudando que ele pode. Mas alguém vai lá falar mal do Paulo Gabriel. E a pessoa, ó, a pessoa está aqui falando. Aí a pessoa está olhando para o Paulo Gabriel, está olhando para o pastor, está olhando para a Laurinha, está olhando para a pastora. Tá. E continua, não se move, não se mexe, não sai. Tem gente que ainda fala assim, vai para lá. Tá? Não é mais seu pastor, não gosta não? É meu pastor ainda, vai lá, vai para outro pastor. Tem gente que é assim. Tem gente não, tem gente que fala assim, conte-me mais. O Paulo Gabriel? É na dele, né? A Laurinha? Já peguei a Laurinha correndo na igreja. Ela faz bagunça. Ela não é santinha, não. É filha do pastor, mas ela não é santinha. A pastora? Lá. Sei, tá. O pastor? Esse aí não presta. E a pessoa vai fazendo isso aqui, ó. Eu acho lindo aquela pessoa que fica na posição e não muda. Sabe o que acontece? Deus promete recompensa aos que permanecem até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A coroa da vida é para quem permanece. Perseverar em meio a dificuldades fortalece a sua fé. O diabo quer que você desista, mas Cristo te chama para permanecer até o fim. Decida hoje que nada te tirará da presença de Deus, nem do lugar que Ele te colocou. Deus te colocou, não foi você. Levanta a mão aqui, quem recebeu um convite meu do pastor ligando para você, vem para cá, para a minha igreja. Tem alguém aqui que recebeu? E não vai ter. Pelo contrário, quando alguém vem para cá, eu falo assim, pense bem que a nossa igreja é diferente. Se você quer algo igual, você não vai encontrar. É diferente. É ensinamento, é sentar para ouvir, apanhar de vez em quando. Eu até desencorajo. Sabe por quê? Agora, o que te trouxe para cá? Se você não recebeu um convite do pastor nem da pastora, quem te trouxe para cá? Quem te trouxe então? Quando você vai para uma festa, alguém te convidou. Quando você vai a um compromisso, alguém te chamou. O que você está fazendo aqui? Sabe por quê? Eu te respondo. Alguém muito especial te chamou. Você recebeu um convite especial. Não deixe uma outra pessoa, Satanás, tirar esse convite da sua mão. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Quando eu fiz um atendimento com o irmão Irineu, estou fechando. Preciso compartilhar isso com vocês. Ele me falou, ele está aqui, eu vou falar, porque ele está presente para testemunhar. Ele falou que ele passava aqui na frente, mas falou assim, acho que ali deve ser um seminário, alguma coisa assim. E ele passava para ir lá, né, nos lugares aí. E uma voz falou com ele. Entra aí, você vai vir para aí, que aí tem o que você precisa. Aí ele falou, mas não pode ser Deus, vou para casa. Foi para casa. Chegou lá, Deus de novo falou com ele. Você vai para lá. Mandei você ir para lá. E aí ele falou assim, mas como eu vou se eu não sei os horários? Aí Deus falou no coração dele, lá tem EBD. Aí ele até falou assim, mas ainda tem EBD, porque igrejas quase não tem mais EBD. Tem muita coisa, mas não tem EBD. EBD está se extinguindo. E aí ele veio justamente no horário, que todo mundo sabe, o horário de EBD. Ele brotou aqui
num dia de EBD. Vocês estão entendendo? E isso que eu estou falando, várias pessoas já me falaram que vieram por causa disso e disso. Deus mandou, passou no ônibus, Deus mandou vir. O outro sonhou com a fachada da igreja. São centenas de testemunhos. Isso é o lado bom, mas tem um lado ruim. Deus te chama e às vezes o diabo te expulsa. Deus colocou o ser humano no jardim do Éden. Perfeito, irmão. E o ser humano assim, pode ser perfeito. Jesus era perfeito e Judas não traiu? Jesus era perfeito, Pedro não negou? Jesus era perfeito e o diabo não usou a boca de Pedro? Pode ser o lugar perfeito, irmão. O ser humano vai sempre achar alguma coisa. E quando o ser humano não acha, como foi o caso de Adão e Eva, o ser humano não achou, estava vivendo de boa, desfrutando, irmão, do bom e do melhor. Vem Satanás e fala no ouvido. Foi assim que Deus falou? Não é bem assim. Então, em nome de Jesus, a igreja é imperfeita porque é feita de pessoas imperfeitas. Você consegue entender que você é imperfeito e eu sou imperfeito? Mas é difícil, né? Por isso que a gente não aceita o erro da igreja. Porque eu não sou imperfeito. O que é isso? Igual se eu falar para você, você é mentiroso, eu sou mentiroso. Não, não sou não. Você é egoísta, eu sou egoísta. Não, não sou não. Mas vamos falar a verdade? A gente mente, sim ou não? Tem uns juros ali, mas não sei o quê. Se dá para fazer um negocinho ali, você vai lá, acaba fazendo no momento. Vai ter um negócio ali, chamou você para ir em tal lugar. Vamos numa festa ali, tu não quer ir. O que você faz? Eu não vou não, porque eu não gosto de você. O que você fala? Eu tenho um compromisso, eu tenho que fazer um negócio. Mentira! Tu não vai, porque tu não gosta da pessoa. Sim ou não? Mentiu ou não mentiu? Quem mente é mentiroso. Eu vou dar o dízimo. Eu peguei aqui 2.000. Ganhei uma causa, peguei 2.000. Eu vou dar 100. Não vou dar 200. Eu recebo X, mas eu dou Y. O pastor está pedindo a televisão de 43, mas quando é a sua vez, você quer de 60. Isso é um egoísmo. Não, eu posso não comprar de 60 para a igreja, mas eu vou ajudar de alguma forma para que a igreja tenha uma de 100. Isso você não é egoísta. Quem está entendendo, diga amém. Então, em nome de Jesus, eu quero que você feche fazendo uma oração comigo. Vamos lá? Senhor, me ajude a permanecer fiel, mesmo quando for difícil. Quero ser parte da tua obra, amar a tua igreja e permanecer firme até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Só Deus, irmãos. Você pensa que o pastor não pensa em desistir? Você pensa que o pastor não enche o sapato de atitudes e situações? Mas aí vem Deus e não nos estimula nunca a desistir e nem a se afastar. Quem faz isso é Satanás. Deus que eu conheço, ele fala, fica de pé, eu quero falar contigo. Faça isso, isso e isso, assim, assim, assim. Aí ele mostra, eu também passei por isso, eu também vivi isso, e a minha atitude é essa. Faça você também. Você não é meu discípulo? Faça assim também. Quem entendeu, diga amém. Então eu quero orar agora, para que se alguém magoou você, entristeceu você, chateou você, falou mal contra você, falou mal de você, fez algo que te fez querer, sabe, desistir de coisas. Você vai hoje falar, Senhor, eu entendi que essa pessoa errou comigo, essa circunstância foi ruim para mim, eu apanhei nisso aqui, aconteceu isso aqui. Mas eu reconheço que eu também sou imperfeito. Irmãos, você já magoou pessoas, eu já magoei pessoas. Você já entristeceu pessoas, eu também já entristeci pessoas. Você já falhou com pessoas, eu também já falhei com pessoas. Quando você consegue entender isso, você entende que está todo mundo literalmente no mesmo barco. E aí a gente fala, sabe do que eu vou fazer? Eu vou aprender a lidar com as pessoas. E eu vou ficar firme e fiel até o fim. Porque são essas questões no casamento,
no relacionamento, nas amizades que nos fazem querer desistir, querer abrir mão. Só que a gente é egoísta, porque a gente olha só pra gente. Mas nesta manhã o Senhor está nos levando a pensar como um corpo e entender que a sua falha também é semelhante à minha falha. Eu tenho um pouquinho de cada um de vocês aí. Tenho qualidades de vocês, compromisso, zelo, mas tenho as minhas falhas também. E vocês, cada um de vocês tem um pouquinho de mim e da pastora. Uns se parecem com o pastor, outros se parecem com a pastora. Outro tem os dois dentro de si. Se te tratar bem, você é a pastora. Amém, irmão. Se te tratar mal, você é o pastor. Sim ou não? Amém. A irmãzinha é da chapinha quente também. É só o rostinho que é de princesa. Né? A irmã também tem Ney dentro dela também, irmão. Vocês estão entendendo isso? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Feche seus olhos, eu quero abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, para que você saia daqui hoje decidindo amar, mesmo as pessoas não merecendo o teu amor tão perfeito. Decida amar. E assim Deus vai te honrar para que você seja salvo no dia final. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra desta manhã. Estamos prontos para receber a tua palavra à noite, onde o Senhor vai nos ensinar, através da vida da pastora, a alinhar as nossas atitudes com as nossas orações. Nos ensina neste lugar, Deus, porque temos muito que aprender do Senhor. Pai, reconhecemos as nossas falhas. Como pastor, como líder espiritual, eu reconheço que sou muito limitado, mas me ajuda a te agradar. Me ajuda a fazer a tua obra com zelo, carinho, dedicação. Me ajuda a minimizar os erros. Me ajuda a abençoar vidas. Usa minha vida como ponte, como farol, como abrigo no deserto. Que a minha vida seja inspiração para os meus irmãos. Mas os meus defeitos eu entrego nas tuas mãos. E peço, não somente entrego, mas eu peço que o Senhor, através do teu Espírito Santo, me convença naquilo que eu preciso melhorar, naquilo que eu preciso mudar. Convença também a tua igreja, convença os teus filhos e filhas que estão aqui. Às vezes as pessoas estão tendo problemas na família por causa do jeitão dessa pessoa, atitudes dessa pessoa, palavras, a forma de falar. Espírito Santo, só o Senhor pode quebrar isso. Na vida dele e na vida dela. Então, quebra a nossa vida e faça-nos de novo. É tudo que nós precisamos para sermos vaso novo. Eu oro assim ao Senhor, te pedindo que o Senhor nos leve e nos despeça da tua paz, que os teus anjos e arcanjos de guerra acampem ao nosso redor, ao redor da nossa família, ao redor da nossa casa. Que o teu Espírito Santo seja um bálsamo, trazendo cura física e cura emocional. Trabalha na vida deste homem e desta mulher. Eu declaro a cura do Senhor sobre a tua mente, sobre o teu corpo, sobre a tua alma e sobre o teu espírito. Receba um renovo do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê e recebe, diga que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, sobre os teus sonhos, projetos, sobre a tua família e sobre cada decisão e voto que você tem feito com o Senhor neste lugar. Que o Senhor seja sobre o ministério de ensino Palavra Viva e que estas bênçãos te acompanhem, não somente do dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga...